não conhece doutrina. A nossa geração acha que doutrina é saia, é calça, é gravata, é paletó. A nossa geração acha que doutrina é cabelo comprido, que doutrina irmãos, doutrina, quando é implantada, o mal bate em retirada. Onde a doutrina é ensinada, não fica fofoca, não fica ladainha, não fica picuinha, não fica desunião. Onde a doutrina é pregada, o mal vai embora. Porque a doutrina tem um poder místico de libertar, de transformar a vida das pessoas. A nossa geração é a minha igreja é a igreja da doutrina. Aí você vê todo mundo vestido igual uma freira e conversando igual um demônio. Porque doutrina traz o poder específico do Espírito para expulsar espíritos. Aí quem não conhece doutrina, pensa que doutrina é costume, que doutrina é cultura, que doutrina é tradição. Mas quem conhece doutrina, sabe o impacto da doutrina ensinada. Porque onde tem doutrina, a pessoa olha no espelho e diz: muda de vida, camarada que está aí dentro. Conseguiram entender? A nossa geração é uma geração que quer doutrinar todo mundo, mas que não consegue mudar os seus hábitos, a sua postura, o seu caráter, a sua vida. Sabe para quem serve doutrina? Faz com o dedo assim. Pegaram? Doutrina é para transformar a vida, não é para acusar, não é para julgar, é para mudar a nossa vida. Ficaram maravilhados, que doutrina nova é essa? Ó, a doutrina dele libertando de demônio. Conseguiram entender? Enquanto ficam escondidos atrás das pseudos doutrinas, que não é doutrina, o inimigo vai se ir andando. Que doutrina é essa que ele está pregando, que os demônios se sentem incomodados? Sabe como é o nome dessa doutrina? Eu te digo: a palavra genuína, verdadeira, o logos grego, verbo, solas scriptura, a palavra de Deus viva e eficaz. Está pregando a palavra, termina de pregar a palavra, o pessoal sai liberto, porque quem fica vai liberto. Tem gente que não consegue ser liberto, porque fica correndo, fica fugindo. Mas quem fica, que ouve, é tratado. Terminou o culto ali na sinagoga. Alguém está pegando? Jesus agora tem um endereço. Pergunta para mim qual é. Estender o culto. Vou dizer de novo. Jesus tem um projeto de estender o culto. Aí ele tem um endereço. Ele diz: eu vou estender o culto dessa sinagoga para a casa de alguém que está aqui dentro dela. Aí ele sai da sinagoga e vai para a casa de Simão Pedro. Quando ele chega na casa de Simão Pedro, o culto não acabou ainda. Por quê? Porque na casa de Simão Pedro tinha alguém precisando de Jesus. Aí Jesus sai da sinagoga, ele muda o ambiente, mas não muda o seu poder. Chega na casa de Simão Pedro, e olha que coisa, porque Jesus vai lá na casa de Pedro, simplesmente, somente para curar a sogra dele. Alguém pegou? E Simão Pedro está junto com André, seu irmão, na sinagoga junto com Jesus. Alguém está aí? Então diga comigo: Pedro está no culto com Jesus. Diga: Pedro leva Jesus o culto para a casa dele. Então Pedro, que está junto com Jesus no culto, quando termina o culto, Jesus vai com Pedro para fazer um culto na casa de Pedro. Porque quando você vai para Jesus, aonde ele te leva, Jesus vai com você para onde você o leva. Eu vou dizer de novo, porque só meia dúzia entenderam. Quando você acompanha Jesus para onde Jesus quer te levar, Jesus te acompanha para onde você quer levar ele. Agora, Jesus dá as bênçãos apostólicas e diz assim: Simão, Pedro, vamos ali comigo. Para onde, Jesus? Ali na tua casa. Aí Jesus vai com ele para a casa dele. Por quê? Porque Jesus não é insensível.
Jesus sabe que Pedro estava ali com ele naquela guerra espiritual com o demônio, ensinando, pregando embaixo, no meio do ninho da... Meu irmão, porque naquela época Jesus era cercado por um grupo de hipócritas que cercavam ele ali só para caçar defeitos, só para caçar problema, só para ter com... meu Deus do céu. Então tinha esse grupo lá, aqui não tem. Mas existem pessoas que é só para caçar, que não ficou bom, que ali não... Vamos para cá. Então Jesus está na casa de Simão Pedro, e quando Jesus está na casa de Simão Pedro, Jesus, ele vai fazer um milagre na casa de Simão Pedro, porque Simão Pedro estava com Jesus na casa do pai, mas o pai sabia que tinha necessidade na casa de Pedro. Então na casa de Pedro, a sogra dele estava enferma, e olha como Jesus vai na casa de Pedro para curar a sogra de Pedro. Uma vez o Saulo disse para mim que é por isso que Pedro negou Jesus, que Jesus curou a sogra dele. Não é não, Saulo? Diz que Pedro ficou tão transtornado, David, porque Jesus curou a sogra dele, que ele foi lá e negou ele, olha. Mas não foi por isso não, preste atenção, volte para cá. Preste atenção, sogra é uma coisa boa, a minha mesmo caiu do céu. E não é porque quebrou vassoura não, porque Miguel é um arcanjo forte mesmo. Agora olhe para cá, bora voltar, preste atenção nisso aqui que eu vou dizer para você. Escute isso aqui. Então Jesus agora está na casa de Pedro para curar a sogra de Pedro. E quando Jesus chega na casa da sogra de Pedro, que vai curar a sogra de Pedro, ele encontra ela ali, deitada, com febre. E nesse momento começaram a falar para Jesus a situação dela. Eles começaram a contar para Jesus, dizendo: olha, ela está com febre, ela está acamada, ela está enferma. E é incrível o que Jesus faz quando nós contamos para Ele o que outras pessoas estão vivendo. Não foi ela que disse: Jesus, olha para a minha situação. Não. Foi Pedro, foi André, que olharam para Jesus e disseram: Jesus, a irmã está enferma ali dentro do quarto, a irmã está acamada ali dentro do quarto, a irmã está doente ali dentro do quarto. E eu posso te contar um segredo de Deus, sim ou não? Jesus não resiste quando nós nos colocamos como intercessores daqueles que não podem ir até a presença dEle. Eu vou dizer de novo: quando nós nos colocamos como intercessores daqueles que não têm condições de ir até a presença de Jesus, nós estamos levando a presença de Jesus até eles. Quando nós nos colocamos como aqueles que intermediamos, como aqueles que contamos para Jesus, não conta problema de um para o outro, que isso aí é só... Alguém está aí? Mas para Jesus, quando a gente fala para Jesus acerca da crise que as pessoas estão atravessando, Jesus é poderoso o suficiente para ir ao encontro dessas pessoas. Pedro não conseguiu levar a sogra dele para Jesus, mas ele conseguiu levar Jesus para a sogra dele. Não existe desculpa para você não ganhar, para você não abençoar a vida de quem você realmente gosta. Porque alguém diz assim: ah, pastor, mas eu não consigo trazer. Se você não consegue trazer, leva. Mas sempre existe um recurso para quem se preocupa e para quem intercede. Eles foram falar para Jesus sobre a doença dela, e Jesus então vai ao encontro dela. Quando Jesus chega ao encontro dela, ela está acamada com febre. Febre parece uma coisa simples, né? A febre, né? Que é uma elevação térmica do corpo, a temperatura do corpo aquecida, né? Mas é claro que, mesmo sendo leigo, a gente sabe que uma febre é uma reação do corpo a alguma inflamação, sim ou não? Sim ou não? Então alguém que está com febre é alguém que essa febre é uma espécie de alerta, de alarme do corpo, mas é uma reação por causa de alguma inflamação que existe, se não externa, internamente. Então quando alguém vê alguém só com febre, que não consegue identificar um ferimento no corpo da pessoa,
o que é que em tese a gente percebe? Que existe alguma inflamação por dentro da pessoa, sim ou não? Então a febre que você olha aqui por fora é uma reação de algum problema que tem por... Não entenderam? Deixa eu dizer de novo. A febre que eles olharam para isso, ela está com febre, porque a elevação térmica do seu corpo, a temperatura do corpo está aquecida. Então é uma reação a alguma coisa que ela tinha por dentro dela. Conseguiram entender? Que tem gente que está sofrendo o sofrimento que a gente vê, mas que muita parte desse sofrimento a gente não vê, porque tem gente que está acamada, porque o problema é lá dentro da pessoa. Nem sempre os fatores das crises das pessoas estão naquilo que os nossos olhos veem. É por isso que tem muita gente do nosso lado sofrendo e a gente não consegue identificar, e a gente não consegue perceber, porque às vezes é uma inflamação lá dentro, às vezes é algo que está lá por dentro provocando o que a gente vê por fora. Aí às vezes a gente vê alguém assim explosivo, temperamental, vê a pessoa nervosa, vê a pessoa às vezes em alguns casos até ignorante, vê as pessoas assim estranho. Aí o que a gente faz? A gente se afasta, quando na verdade tem algo ali dentro que às vezes nem a própria pessoa sabe identificar. E aí a gente tem uma mania de dizer, vou lá falar umas verdades, não tem esse negócio da pessoa. E deixa eu te contar uma coisa, vai com Jesus, Elivaldo, e conta para ele. A gente vai lá com Jesus e conta para Jesus, porque lá dentro das pessoas só Jesus tem acesso. Deixa eu te dizer uma coisa, você não consegue mudar ele, você não consegue mudar ela, você não vai conseguir transformar essa pessoa, mas eu conheço alguém que consegue, e está presente aqui nessa noite, interessado em ir à tua casa, arrancar do coração de pedra e colocar um coração de carne. Jesus se aproxima dela. Quando Jesus olha, eu já até disse isso para os irmãos umas 2 ou 3 vezes, vou dizer pela 50ª vez. Quando Jesus, Marlos, ele vê a irmã que é sogra de Pedro doente, aí se fosse eu ia dizer, enfermidade sai no nome, não é assim? Enfermidade não é assim que a gente faz? Sim ou não? No nome de Jesus esteja curado, não é assim que a gente faz? A gente ia ministrar cura na vida da pessoa, a gente ia orar e impor as mãos, e tem aqueles que iam banhar de óleo, né? Não sei se para fritar. Cheguei em casa, tinha um irmão uma vez enfermo, aí eu entrei lá, tinha uns crentes orando por ele. Quando eu fui olhar, o irmão estava lubrificado, que aquele pior do que graxa daquela branca. Aí o irmão olhou assim para mim e disse, aí o irmão com um pote de óleo derramando na cabeça, sai, com um pote de óleo na cabeça da pessoa. Eu falei, que negócio doido é esse aí? Aí eu fiquei até saindo de pensar que ele ia tacar fogo na cama para fritar o irmão lá, porque começou a jogar óleo em cima. Eu pensei que vai empanar o irmão, né? Eu pensei assim na minha ignorância, né? Por quê? Porque as pessoas têm essa concepção, têm esse entendimento. Olha como Jesus cura. Ela está enferma com febre, aí Jesus chega perto dela e a toma pela mão. Olha essa receita. Jesus a tomou pela... Porque, irmãos, é um remédio muito forte estender as mãos para alguém. Que tem cura, Gabriel, que vem só assim, só estender de mão. Que tem gente que está doente e não está doente por outra coisa, está doente só precisando de alguém que estenda a mão. E muita coisa muda na nossa geração, se ao invés da gente estender as mãos, porque tem gente morrendo do nosso lado, porque não tem ninguém para estender as mãos. Tem para acusar, tem para identificar. Tá sofrendo isso por aquilo, tá passando por isso, mas não te avisei. Não tem esse negócio, tem até o do te avisei. Não tem, para cá não tem, mas para ir para fora tem, bem que eu disse, bem que eu disse. Isso não cura. Não adianta que isso não cura. Sabe o que é que cura? Estender a mão. Porque quando a gente estende a mão, a gente levanta quem não tem força para ficar de pé. Então Jesus olhou para ela, estou falando do Senhor Todo-Poderoso, aquele que recebeu poder nos céus e na terra. Ele não usa nenhuma espécie de poder sobrenatural aqui, ele só estende
a mão. Por quê? Porque não precisa do sobrenatural para realizar aquilo que o natural é capaz de fazer. Mas sabe qual é o problema? Que tem gente que, se não acontecer o sobrenatural na vida dele, ele não é capaz de estender as mãos. Sabe qual é o milagre que a gente precisa? Não é um milagre de uma unção extraordinária para a gente poder, não. É uma unção extraordinária para a gente simplesmente aprender a estender as mãos para as pessoas. Coisa básica, ir lá estender a mão, porque não aguenta levantar. Aí a gente fica, não te falei? Para ainda tem gente que, se for a sogra, dá manga verde com sal para comer, porque está com febre, né? Ainda tem gente que é assim. Porque tem gente que é especialista em identificar. Não te falei? Não, chega lá, estende a mão. Só estender a mão. Jesus estende a mão, ela levanta. Sabe o que acontece? O texto diz que ela, levantando, curada, ela os serve. Pegaram não? Pegaram não? Fica de pé comigo. Deixa eu te dizer isso aqui com muita atenção. Quando ela fica curada, ela passa a servi-los. Deixa eu dizer de novo. Quando ela fica curada, ela se torna uma serva. Fecha os teus olhos e curva a sua cabeça, porque essa palavra tem um endereço específico. Porque quando Jesus resolve o problema da vida dela, ela se torna uma serva, e ela passa a servir Jesus, e ela passa a servir os discípulos. Você está vendo ele hoje assim, mas vai ser um grande servo. Você está vendo ela hoje nessa situação, mas vai ser uma grande serva. Porque Jesus, quando liberta, ele liberta para passarem a servir a Jesus. Eu sei que o Espírito Santo está colocando alguém no seu coração agora, que o Espírito Santo está trazendo à sua mente alguém agora, e eu vou te convidar para falar para Jesus sobre essa pessoa. Eu vou te convidar para contar para Jesus sobre a vida dele, sobre a vida dela. E de antemão, eu já profetizo no nome de Jesus, que ainda que hoje esteja perdido, esteja perdida, esteja oprimida, esteja longe dos caminhos do Senhor, esteja fora da presença de Deus, esteja com o coração duro, eu declaro no nome de Jesus que será um grande servo, que será uma grande serva do nosso Senhor Jesus. Eu profetizo libertação na tua casa. Eu profetizo mudança na tua casa. Eu profetizo restauração na tua casa. Eu profetizo um tempo de paz na tua casa, um tempo de união, um tempo de prosperidade na tua casa, porque é noite de Jesus entrar e tratar dos mínimos detalhes na tua casa. A casa da mulher que estava com febre, a casa da mulher que estava doente, Jesus curou. E sabe o que o texto diz? O texto diz que, chegada a tarde, toda a circunvizinhança, todas as pessoas começaram a levar seus enfermos, começaram a levar seus endemoniados, começaram a levar os seus emazelados, começaram a levar as pessoas problemáticas para a sinagoga, pastor, não. Para o templo, pastor, não. Para onde foi? Para a porta da casa de Pedro, porque aquela casa se tornou um referencial do milagre de Jesus Cristo. Pastor, não peguei. Pega assim com a mão direita levantada, porque alguém olhou para a tua casa e diz: é uma casa de gente problemática, é uma família de gente problemática, é uma casa de gente com dificuldade, gente em crise. Mas Jesus manda te dizer assim, que a tua casa está sendo transformada ainda hoje em um referencial do milagre e da presença de Deus. Alguém vai dizer: uma família de crente, é uma casa de servo, é uma casa de gente que Jesus anda lá e faz milagre, é uma casa de pessoas do bem, é uma casa de pessoas que estão perto de Deus, é uma família que leva a gente para perto de Deus, e quando precisarem de milagre vão procurar a tua família. Isso aqui é profecia para quem é espiritual pegar. Quando precisarem de milagre vão dizer: é na casa dela, é na casa dele. Ali tem uma casa que Jesus opera na vida daquelas pessoas. A tua casa é um referencial
a partir de hoje,